E aí, galera, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo indo? Bom, primeira coisa, vocês sabem por que a gente está aqui, né, conversando via EAD, via internet, God save internet, ou não. A questão é a seguinte, cara, por conta do Covid-19, estamos aqui tendo que dar aquela improvisadinha e dar um jeito de fazer com que as nossas informações cheguem até vocês. Então, meu ponto hoje, vocês já estão ligados, é realismo do século XIX. Vamos fazer uma rápida revisãozinha? O que você lembra? Romantismo, literatura, hein? Romantismo lá no século XIX, a gente estava vivendo um processo, a gente enquanto humanidade, a gente estava vivendo um processo que era tentativa de construção de uma certa identidade nacional. Isso era muito comum por conta, ou melhor, isso foi muito comum por conta da Revolução Francesa, 1789, que acabou constituindo um novo modo de pensar. Então, liberdade e nacionalismo eram coisas que estavam na linha de frente dos pensadores românticos do século XIX. Lembra lá do Minha Terra Tem Palmeiras, onde canto sabiá, do Gonçalves Dias. Então, liberdade e nacionalismo era uma coisa que a galera lá na primeira metade do século XIX, junto com a idealização, etc., estava em primeiro plano. Quando a gente vem para a segunda metade do século XIX, não é bem isso que está em primeiro plano. A gente tem uma nova Constituição. É até legal a gente lembrar de uma fala do Eça de Queiroz, escritor português, que numa determinada conferência que ele deu, ele falou que o romantismo era a apoteose do sentimento. E o realismo, essa nova escola que vai tomar o lugar do romantismo, não é a apoteose do sentimento, mas sim a crítica do caráter, a anatomia do espírito. Então a ideia do realismo nesse ponto é ser anatômico, ou seja, tentar entender cada uma das partes que compõem esse todo, mas sempre crítico. Então, enquanto o romantismo era idealizante, o realismo ele tem uma crítica social muito séria, uma crítica social muito forte como uma das suas características fundamentais. Beleza? Até aí não me parece que há grandes problemas. Aí quando a gente pensa em fazer essa crítica social, o que tem que ficar claro pra gente? Cara, alguns modelos de pensamento, algumas ideias assim, que acabam norteando esse ponto de vista. Lembra, toda estética, ou seja, todo modelo de pensamento do que é arte, está sempre dentro de uma questão cultural, está sempre dentro de uma ética, certo? Então, o momento muda, então muda também o jeito que a gente pensa nas coisas, no que é belo, no que não é, o que deve ser posto em primeiro plano, o que deve ser deixado em segundo plano e assim sucessivamente. Beleza. Vem então o ponto de vista da segunda metade do século XIX, junto com uma mudança no pensamento da época. A gente tem aquilo que condicionou se chamar de cientificismo do século XIX. Então a gente tem alguns modelos de pensamento que acabam fazendo com que os autores dessa época, eles revejam o modelo de pensar a literatura. Você lembra quais são, basicamente, esses modelos cientificistas? Vamos até dar uma recordada. Então a gente vai ter lá o positivismo, do Augusto Comte, a gente vai ter o determinismo, do Hipólito Taine, o socialismo, do Marx, do Proudhon, o evolucionismo, do Darwin, o pessimismo, do Schopenhauer, e até a dialética do Hegel. O que importa? Decorar esses nomes? Lógico que não. Importa entender como é que cada um desses movimentos cientificistas acabou entrando, de um modo ou de outro, nessa produção literária do século XIX. Então, vamos tocar em alguns aspectos aí para perceber como é que isso funciona? Cara, vamos começar ali com o positivismo do Comte. Então, a ideia do Comte, cara, é o amor por princípio, a ordem por base, o progresso por fim. Você já viu isso, obviamente. Está lá na bandeira do Brasil, cara. Ordem e progresso. O amor a gente jogou fora da bandeira, né? Isso é muito louco. Sem amor, ordem e progresso. Então você percebe que é uma sociedade que acaba primando pela ciência, pela técnica, pela ordenação, que o cientista mesmo é quem produz tudo isso. E aí, cara, tem algumas coisas pra gente pensar. Nesse contexto, cabe Deus? Ué,
Se eu não consigo provar a existência de Deus dentro de um laboratório científico, eu não sei se Deus cabe. Cabe o amor? Se eu não consigo provar a existência do amor num laboratório científico, eu não sei se o amor cabe. Então esse é o ponto, cara. Pensa, nas obras do Eça de Queiroz, nas obras do Machado de Assis, você tem o amor ou Deus sendo colocados em primeiro plano? Como você teve em alguns aspectos românticos, por exemplo, lá no Gonçalves Dias, ou lá no Álvares de Azevedo, até em determinada medida, mas no Zé de Alencar, muito, né? Muita questão de religiosidade. Nos nossos Machado de Assis e Eça de Queiroz, você não vai ter isso, cara. O amor, ele é sempre conflituoso, lembra? Lá no Memórias Póstumas, Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Pelo amor de Deus, como é que o amor tá aí? Deus também é uma coisa complicada de ser pensado no século XIX desse jeito. Não vai ter assim. Então você acaba jogando isso fora. A questão do determinismo lá do Taine é um pouquinho diferente, né? O que é o determinismo em linhas gerais? Cara, não tem livre-arbítrio, é isso. Você não tem livre-arbítrio. Você não, eu não posso fazer minhas coisas? Não, você não pode fazer suas coisas. E por que eu não posso? Porque eu sou determinado. Então tem algumas ordens que estão por cima de mim que acabam decidindo o que eu sou. Então eu tenho o determinismo de raça, tenho o determinismo raça ou genético hoje em dia, né? Determinismo de meio, determinismo de momento histórico. Então o que seria esse determinismo de meio, por exemplo? Pega um livro do Eça de Queiroz que chama O Crime do Padre Amaro. O Crime do Padre Amaro, que é lá de 1875. Neste livro você vai ter o Padre Amaro, que não é padre ainda, né? Ele teve uma formação que acabou determinando a vida dele. Então, uma formação cheia de mulheres, sem uma figura paterna, uma figura de homem, assim, que o tivesse colocado neste mundo. Só que a ideia é a seguinte: esse contexto no qual ele viveu, que é um contexto cheio de mulheres, fez com que ele não tivesse uma questão sexual, assim, muito forte. Então a coisa de, gosta de mulher? Eu sei lá, porque eu sempre convivi com mulheres, então isso não foi muito claro pra mim. Essa é a ideia do livro, tá? E aí o que acontece? Ele acaba se dedicando à carreira eclesiástica, ele vai ser padre. Ok, mas tem como, do ponto de vista do determinismo, refrear a genética? Então o ser humano, cara, ele foi feito para procriar, é isso. Ó o Darwin aí também, ó a evolução e tal. Se o ser humano foi feito para procriar, cara, essa ideia de, eu vou ser padre, eu vou viver com Cristo, etc., isso é meio ilusório, isso é meio fictício do ponto de vista do determinismo, beleza? Beleza. Então o que acontece? O Amaro, ele vive em prol da igreja, etc. Até que ele vai para uma cidade pequenininha do interior de Portugal e ele vai começar a conviver com a comunidade, etc. E uma moça em específico, uma jovem muito bonita, chamada Amélia, vai ser um problema na vida do padre. Por quê? Porque ela vai ser uma espécie de tentação para ele. A coisa é que o padre, ele não resiste à tentação. Tem até um trecho que eu gostaria de ler aqui com vocês, ó, calma aí. E o trecho diz assim, ó, Amaro lia até tarde, um pouco perturbado por aqueles períodos sonoros, túmidos de desejo, e no silêncio, por vezes, sentia em cima ranger o leito de Amélia. O livro escorregava-lhe das mãos, encostava a cabeça às costas da poltrona, cerrava os olhos e parecia-lhe vê-la em colete diante do tocador, desfazendo as tranças, ou curvada, desapertando as ligas, e o decote de sua camisa entreaberta descobria os dois seios túmidos e muito brancos. Erguia-se cerrando os dentes com uma decisão brutal de a possuir. Olha esse trecho, cara. Olha que loucura. Então, o padre, ele tem um desejo brutal de possuir a Amélia. Cara, olha o nome do livro, O Crime do Padre Amaro. Qual que é o ponto aí? Como é que o Eça de Queiroz ele acaba usando o cientificismo dentro da sua obra? Ele vai dizer, o padre ele não tem como fugir do desejo. Por que ele não tem? Porque isso é determinado anteriormente aos próprios desígnios racionais. Então, a ideia do determinismo do século XIX, que é uma ideia científica, que vai dizer, olha, não tem como controlar alguns impulsos, tá nessa obra. E é isso que o Eça de Queiroz e todos os realistas aí, deterministas, positivistas, naturalistas do século XIX, de um modo ou de outro, vão tentar fazer.
Só para a gente finalizar essa obra, o que vai acontecer? Em O Crime do Padre Amaro, o padre ele vai ceder aos desejos da carne, vai acabar ficando com a Amélia. Isso vai ser um problema, porque como é que você conta para a família da Amélia que o padre está com ela? Então, eles começam a se encontrar longe dos olhos de todo mundo. A Amélia vai engravidar. A Amélia vai engravidar e o padre vai obrigar a Amélia a tirar esse filho. Vai obrigar a Amélia a tirar esse filho. Vamos ter várias modificações aí na história, a gente vai ter vários problemas, que eu não vou entrar em maiores detalhes, depois você dá uma lidinha, é bem legal. Mas o que vai acontecer, cara, é que a Amélia, infelizmente, ela vai sofrer por conta disso e vai acabar morrendo, vai acabar falecendo. O padre, ele vai demonstrar toda a sua falta de caráter, não dando nenhum suporte para Amélia em nenhum momento. O Crime do Padre Amaro é uma crítica fortíssima, a crítica social é uma questão fundamental, né, do realismo, uma crítica fortíssima a essa ideia da igreja que acredita que pode controlar os desejos que cada um de nós temos, e essa ideia do celibato clerical. O Eça de Queiroz ele era muito contrário a várias questões aí da igreja católica, ele achava que a igreja ela era um problema social ao invés de ser uma melhoria, entende? Então, nesse sentido, a crítica ela